Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Shalom, daqui a pouco então nós vamos falar sobre a missão da alma encarnada, o propósito da alma encarnada. Esteja atento aí, nós estaremos falando sobre este assunto em alguns minutos. No curso de consciência espiritual, nós vamos falar aqui agora da missão e o propósito da alma que foi encarnada. Se prepare que nós estamos entrando em alguns minutos. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Shalom, Shalom, a você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrese. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Ativação profética com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno.
Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Shema Israel, Adonai. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, aleluia. Que a presença do Deus vivo esteja sobre nossa vida, sobre este lugar. E começamos aí com o Shema Israel, porque é esta oração que atrai a nossa alma diariamente. Esta oração que fazemos, a principal oração da Torá, que fazemos pela manhã, fazemos na hora que vamos dormir, é esta oração que chama a nossa vida, que altera a nossa história, que abundantemente relembra-nos da nossa missão, do nosso propósito. E como você estava vendo na tela, e novamente está aí, hoje nós vamos falar sobre a missão e o propósito da alma encarnada. Nós somos uma alma, uma centelha divina. Nós somos a centelha divina que desceu do coração do Deus eterno e foi encarnada em um corpo. Nós estamos aqui neste Olã, neste mundo, e nós recebemos a luz espiritual, nós recebemos a luz divina, nós recebemos uma centelha divina do que é o nosso Deus. E é disso que eu quero falar hoje, é disso que eu quero contar e conversar com você um pouquinho hoje. Nós estamos dentro do curso e da temática de consciência espiritual. E dentro dessa temática, hoje eu quero falar sobre a missão e o propósito da alma encarnada. E para isso, eu quero, junto com você, ler a palavra do Eterno, Mateus, Matitiarro, capítulo 6, Mateus 6, Yeshua falando, né? Mateus 6, verso de número 19. Vamos ler a partir do verso 19. Enquanto você abre aí, eu espero você abrir a tua Bíblia. E olha só. Mateus 6, 19 em diante diz assim:
Não juntem riquezas, olha isso, não juntem riquezas para vocês na terra, onde traças e ferrugem destroem, e onde os ladrões abrem à força e roubam. Em vez disso, juntem riquezas para vocês no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não entram e nem roubam. Pois onde estiver sua riqueza, ali também estará seu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, isto é, se você for generoso, todo o seu corpo estará repleto de luz. Mas se você tiver um olho mau, isto é, se você for avarento, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será essa escuridão! Ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. Se a luz que há em você for escuridão, grandes trevas serão a sua vida. E é sobre isso que eu quero mostrar para você, sobre a missão da alma, o propósito da alma que foi encarnada e o fogo que há em nós. O fogo da Ruach HaKodesh que há em nós. Observe, queridos, a consciência que nós precisamos ter quando encarnados é a consciência da nossa filiação. Quem é o nosso Pai? Quem é e qual é a missão e o propósito que Ele estabeleceu para mim e para você? Quando nós temos isso como verdade, quando nós sabemos e conhecemos isso, nós caminharemos no plano perfeito da Ruach HaKodesh nessa terra. Nós caminharemos na frequência, nós caminharemos na presença de Hashem nessa terra. Yeshua, o nosso Mashiach, foi criado também. O Eterno criou Yeshua, formou Yeshua acima do tempo. Então Yeshua, ao lado dele, está na eternidade e desde o início observou o Pai construir todas as coisas. Falamos disso no curso Parashá Yeshua Revelado, falamos muito sobre isso, sobre a persona de Yeshua na Terra. Faça esse curso Yeshua Revelado na Torá, escolainene.com.br. Estude lá, todas as semanas nós estamos estudando as Parashot, as porções da palavra. E quando nós vemos esta criação do Eterno, nós também entendemos que nós somos criados a partir de duas fontes. Um óvulo e um esperma. Duas fontes, masculina e feminina, criam filhos. Duas fontes estabelecem uma filiação. Assim foi o Eterno também. No Eterno, o masculino e o feminino criam e potencializam o mundo. A voz do Eterno começa a criar o mundo, porque nele há forças, águas de cima, águas de baixo, os luminares, os animais com a sua dualidade, fêmea e macho. Todas as coisas haviam ali uma alma com a sua dualidade, masculina e feminina. Um corpo, aliás. A alma, falei disso já em outros vídeos, a alma, ela não tem sexualidade. A alma, na sua pureza, ela carrega dentro de si essas duas fontes, o masculino e o feminino. Quando uma alma é encarnada, há uma divisão. Então ela, parte dessa alma encarna como masculino e parte dessa alma encarna como feminino. Não necessariamente no mesmo tempo, não necessariamente na mesma década, não necessariamente no mesmo país, não necessariamente no mesmo momento, mas essa alma se divide e ela tem
como eu posso dizer? Ela tem uma divisão espiritual e ela começa agora a procurar o seu chamado, a procurar a sua missão aqui na Terra, a procurar o seu desenho profético, a procurar a sua essência. E nós precisamos, como almas que foram encarnadas, nós precisamos encontrar esta missão e este propósito. Então, quando encontramos essa missão e esse propósito, nós estabelecemos domínio e governo. Não um domínio que é um domínio destruidor, mas encontramos o domínio e o governo para trazer virtude, para trazer equilíbrio, para trazer beleza, para trazer a Tiferet, o equilíbrio sobre a terra. O filho foi criado, o masculino e o feminino. Foi criado, desceu pelos quatro níveis dos 4 mundos. E agora ele foi manifestado. Ele foi agora... ele foi formado, criado, pensado, e agora ele foi manifestado. Assim aconteceu com Yeshua, assim aconteceu com a minha e a sua alma. E quando isso ocorre, nós vamos trabalhar, nós vamos organizar a nossa vida, a nossa mente, diariamente, para encontrar esse propósito. Muitas pessoas estão perdidas nos seus propósitos, estão perdidas na sua essência, porque este mundo as colocaram dentro de uma gaiola espiritual, dentro de um sistema pagão, religioso, dentro de um sistema espiritual que aprisiona, ao invés de libertá-las. A espiritualidade divina, obviamente, a espiritualidade de Yeshua, o campo espiritual do corpo do Mashiach Yeshua, era e foi um campo onde havia a expansão do propósito. A expansão do propósito não é crescer em tamanho, mas é em crescer em consciência. Essa dinâmica deste curso é para revelar a nossa consciência, para trazer a nós um nível de consciência mais expandido, para que nós não sejamos conectados apenas a uma dualidade humana, mas para que nós possamos descobrir a unicidade, descobrir o que nos faz um com o Eterno, um para o Eterno e um com o Eterno. Eu quero lembrar você do filho pródigo. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo, em síntese, caso alguém não lembre, este filho desejou sair da casa do pai e viver a sua vida. E do lado de fora, com a sua parte da herança, ele viveu toda uma vida em devassidão. Perdeu todas as coisas. E quando se deparou que tinha perdido tudo, ele lembrou que na casa do pai, até os empregados, os escravos, comiam melhor e viviam melhor do que ele. E ele retorna para casa e o pai está lá de braços abertos. Esta é uma missão que nós devemos fazer na vida. Isto é uma parábola que nos ensina que nós devemos retornar para a essência da nossa vida, a essência da nossa alma. Quando nós encarnamos aqui, quando nós temos a nossa vida manifestada fisicamente, quando a nossa alma encarna nesse corpo físico, nesse templo físico,
nós vamos nos deparar com uma série de reparações. Nós vamos reparar com uma série de realidades que precisamos reconstruir. O Adão primordial era e é composto de todas as nossas almas. O primeiro Adão não é um único ser, não é uma pessoa exclusiva, não é alguém alheio, mas somos todos nós. O Adão sou eu e você em reconstrução, em retornar à casa do Pai, em retornar ao propósito divino, em retornar à nossa consciência divina, em retornar e restabelecer a energia do quê? De filiação. Por isso que Yeshua veio restaurar o primeiro Adão. Por isso que Yeshua veio restaurar o primeiro Adão. Por isso que Yeshua, como sacrifício vivo pelas nossas vidas, como o Salvador, ele restaura a nossa energia, a nossa consciência de filho, de filiação. Por isso que o Mashiach, Yeshua, ele é o filho restaurado. E ele é a representação em toda a Torá, em todos os arquétipos proféticos, paternais, ele é a representação deste filho restaurado, desta energia de restauração. Quando eu assumo a posição de um filho pródigo, eu estou me distanciando da casa do Pai. Vou repetir. Quando eu e você assumimos a condição de um filho pródigo, nós estamos nos distanciando do propósito, distanciando do fogo da Ruach HaKodesh sobre nós. Estamos nos distanciando da missão que nós fomos e recebemos ao encarnar em um corpo. Nós somos seres espirituais que estamos experimentando, tendo uma experiência terráquea, tendo uma experiência terrena, tendo uma experiência nesta fisicalidade. E esta fisicalidade não pode e não será limitada para aqueles que têm a sua vida restaurada na energia do Filho, restaurado na energia de filiação, de voltar à casa do Pai. Retornar à casa do Pai é retornar à presença do divino Deus de Israel. O filho, portanto, restaurado, o filho pródigo volta, o pai o recebe, o pai faz uma festa, o pai o coloca um anel de identidade, de autoridade, ele coloca vestes de identidade, um anel de autoridade, ele coloca sandálias, retirando esse filho da escravidão, ou seja, o filho que foi restaurado. É aquele filho que voltou a ter acesso à luz, voltou a ter acesso à essência da luz, voltou a ter acesso ao coração do Pai. E o coração do Pai carrega a luz. O coração do Pai carrega uma identidade de luz. O coração do Pai carrega esta autoridade da luz. O coração do Pai carrega o amor, novamente, o Ahavá. O coração do Pai, o masculino e o feminino, agora está em movimento, trazendo sobre este filho a restauração, trazendo sobre este filho o poder essencial da luz divina, o poder essencial da restauração, da missão, da restauração da essência, da restauração do propósito, da restauração da luz primordial, Yeshua, que revelou sobre a minha e a sua vida uma missão e um propósito. Quando restauramos essa luz, estamos restaurando a nossa energia, a nossa consciência, a nossa conexão de filho do Eterno. De filho que não é bastardo, filho que tem um pai, filho que tem uma luz abundante, uma luz ativada. E esta luz ativada, amados, esta luz de restauração, nos coloca na frequência, nos coloca no fluxo da frequência
de filiação. Então agora este filho que estava perdido entra e tem uma festa, entra e tem vestes novas, entra e tem um anel de autoridade, entra e tem sandálias. Ou seja, o pai está colocando cada área da vida deste filho em uma frequência. Quando nós caminhamos para uma frequência espiritual, quando nós caminhamos para estabelecer em nós uma frequência espiritual, quando caminhamos na frequência da identidade, da nossa energia, da nossa identidade, da nossa assinatura, como você quiser chamar, da nossa digital energética, do propósito, do fogo que há na alma. Quando nós caminhamos para a autoridade espiritual, quando nós caminhamos para o passo das boas novas, ou seja, não andar mais descalços, nós caminhamos para esta frequência. E esta frequência estabelecida pelo Pai revela do Pai a sua Shekhinah, a sua presença. Frequência revelará a presença. Se não caminharmos na frequência divina, não teremos a presença divina. Se não caminharmos, falei disso na última ministração sobre este curso. A presença de Deus, a Shekhinah, vai revelar toda uma alteração em nós. Uma alteração que vai nos tirar da densidade deste corpo, da densidade deste mundo, e vai nos colocar na espiritualidade da presença. Lembra de Moisés, quando desceu do monte e o seu rosto brilhava? Pois bem, a frequência da qual o Eterno o colocou trouxe a presença no corpo dele, mudou a genética do corpo dele. É por isso que há uma guerra na indústria farmacêutica, há uma guerra na indústria alimentícia para mudar a frequência, mudar a genética da nossa vida, para mudar as frequências da nossa coluna, para mudar as frequências do nosso DNA. Há pesquisas aí de que os homens estão encontrando polímeros, plásticos, em alguns corpos já. Tamanha é a frequência baixa de toda modificação, alimentos genéticos, remédios, enfim, não posso dizer muito sobre isso nessa plataforma. O fato, querido, é que qual é a missão, principalmente de profetas, apóstolos, que são dimensionais? Os shaliach, os enviados, os emissários, os navi, os profetas. Qual é a missão dessas almas? A missão dessa alma nada mais é do que trazer o equilíbrio, ou trazer a Tiferet, como nós falamos no curso Árvore da Vida. Trazer a harmonia, o equilíbrio, a shalom, a paz. Esta é a missão de uma alma, principalmente de um profeta e de um apóstolo dimensional, que não está restrito a um grupo, não está restrito a um templo físico, mas está abrangendo o globo terrestre, está abrangendo as nações. Quando nós entendemos isso, nós lembramos que Adão recebeu esta dimensionalidade. Cuide do jardim. Cuidar do jardim é trazer a missão na realidade, é trazer a missão na fisicalidade. Você precisa, mais do que nunca, descobrir a missão da sua alma. A sua alma recebeu qual o projeto, qual o propósito que a sua alma recebeu, qual é a função que a sua alma recebeu. Nem todos serão profetas, nem todos serão líderes, nem todos serão pastores, nem todos serão empresários, nem todos trabalharão na vara civil, na vara criminal, nem todos trabalharão nas artes, mas qual é o propósito? Qual é a vara espiritual que a sua alma recebeu como um comando, como um propósito
divino para viver nesta terra e trazer um equilíbrio e trazer uma beleza sobre esta atmosfera, sobre esta realidade física. Adão recebeu esse propósito: cuide do jardim, cuide da atmosfera do Éden. Mas tem mais. Yeshua recebeu um propósito. Como filho, ele recebeu restaurar a conexão com a noiva. Olha, o masculino e o feminino. A parte masculina, Yeshua, e a parte feminina para a restauração, a Kehilá, a congregação dos santos, a noiva restaurada. Por isso que Yeshua vem restaurar a noiva e não a igreja apenas. Yeshua veio e virá buscar a noiva, ou seja, buscar a parte feminina para um propósito espiritual para entregar ao Eterno, entregar novamente ao Pai. Então, ele vem, estabelece o reino, lança sementes, centelhas divinas aqui nessa terra, levanta os apóstolos para fazer a missão maior do que ele fez. Por isso que a palavra diz que nós faremos obras maiores. Ou seja, nós continuaremos a restaurar a noiva. Nós devemos ser restaurados e restaurar a noiva. Restaurar a missão, continuar a missão do ide e fazei discípulos. Mas não é só fazer discípulos, é ir, é caminhar, é estabelecer a expansão deste corpo espiritual chamado reino do Eterno. Mas também tem Marta e Maria. A história de que uma quer fazer demais e a outra quer aproveitar a presença. Aí nós vemos também o masculino e o feminino, o dar e o receber, o construir e o ser base para a construção, o que tem a força de impulsão e a outra que tem a força de recepção, de dar forma. O masculino tem a força de impulsão e o feminino tem a força de repulsa, de dar forma, de formatar. Uma trabalhava para e a outra estava curtindo, vivendo a presença de Yeshua na casa. Então, observe, sempre nós vamos nos deparar com essa realidade. Tudo fala para nós que essas duas forças, masculina e feminina, estão trabalhando para que nós voltemos ao coração de Mashiach, ao coração do Pai. Yeshua, o caminho, a verdade e a vida, para qual destino? Yeshua, o caminho para o coração do Pai. Yeshua, a força masculina que veio buscar a força feminina, a noiva, para levar ao coração do Pai. O propósito é a filiação. O propósito é reconhecermos que somos filhos, reconhecermos, olha a imagem aí novamente, reconhecermos que temos um fogo dentro de nós, que temos uma missão na nossa vida, que temos um propósito. Então, quando nós descobrirmos esse propósito, essa missão, nós vamos continuamente sendo ministrados a voltar a esta presença e não voltar à religiosidade, não voltar ao domínio da escravidão. O que Paulo, o que Yeshua está dizendo aqui? Olha, vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. Vocês não podem traduzir a escuridão que outrora as suas almas tinham por não estarem livres. Mas se há luz sobre você, se há o retorno sobre você, o que ocorre? Ocorre que você viverá uma experiência da restauração de todas as coisas. Vamos lembrar do profeta Samuel. Samuel era profeta, era juiz e era sacerdote. Samuel era aquele que recebeu o comando para cuidar de Israel. Depois o povo escolheu um rei, não é mesmo? Não foi Deus que escolheu.
Não foi o Eterno que escolheu. Quem escolheu Saul foi o povo. Por quê? Porque o povo havia rejeitado o Eterno. O povo não rejeitou. Olha só, querido. Quando alguém te conecta à luz, quando alguém te abre portas para a conexão da luz, é uma bênção. Mas, em determinado momento, a nossa alma pode se desvencilhar da luz, pode começar a olhar outras coisas, e nós esquecemos de quem nos conectou à luz. E aí nós rejeitamos quem nos conectou à luz. Nós desdenhamos quem nos conectou à luz. Mas o Eterno diz a Samuel: Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, mas foi a mim, Samuel. O Eterno está dizendo a Samuel: não foi você que foi rejeitado, Samuel. Eles querem um rei como as cidades pagãs, porque eles estão rejeitando a mim e não rejeitando a você, Samuel. E ocorre que depois o profeta, o rei e o sacerdote, o juiz, aliás, e o sacerdote, ele recebe um comando para ungir Davi. Olha, a missão da nossa vida, ela é primordial. A missão, ela é primeira na nossa vida. Samuel chega à casa de Jessé e a história você lembra disso. Se não lembra, eu te conto. Samuel pergunta os filhos de Jessé e Jessé apresenta todos os filhos guerreiros, os preparados, e Samuel diz: não é ele, não é ele. Não é. Agora, está faltando algum filho? E ele lembra do Davi. Ele lembra do menino bastardo. Ele lembra do menino de um casamento que não era oficial. Ele lembra do menino ruivo. E Samuel diz assim: nós não sentaremos, ninguém sentará à mesa, ninguém comerá, ninguém preparará, ninguém vai desfrutar desse banquete enquanto o Davi não chegar. Sabe o que isso fala para mim e para você? Que a nossa missão, ela é primária antes de qualquer coisa. Você recebeu uma missão e um propósito espiritual. Se esse propósito e essa missão espiritual não é o seu primeiro trabalho, o outro trabalho é apenas um bico, é apenas algo passageiro. Se você, a sua centelha divina, a alma que você carrega, traz como essência um ofício pastoral, todos os outros trabalhos que você fará, ou fizer, ou está fazendo fora desse ofício pastoral é apenas bico, é apenas secundário. Mas para que nós possamos entender isso, nós temos que ter a nossa consciência elevada. A missão de Samuel era ungir um novo rei. E ele não fez outra coisa. Ele não sentou para tomar o café, ele não sentou para comer, enquanto a missão dele não tivesse sido cumprida, não tivesse sido estabelecida, não tivesse sido vivenciada. Observe isso, querido. Observe a sua alma. Observe o teu propósito. Será que você está no primeiro trabalho ou no real trabalho que o Eterno tem para você? Será que você está no propósito? Será que a mesa da honra que você está sentando é porque esta mesa da honra reconheceu o seu primeiro trabalho, o teu primeiro ofício espiritual? Aquela mesa que foi feita para honrar o Samuel, o juiz, o sacerdote, o profeta, na verdade, estava em operação para trazer honra a outra pessoa. Quando nós, outra pessoa e outra geração, quando nós estamos caminhando no propósito e na missão da nossa alma, a nossa consciência é elevada e nós não fugimos, nós não abandonamos, nós não negociamos
absolutamente nenhum outro trabalho como primário, além do nosso propósito, da nossa missão e do nosso desenho original, da nossa assinatura profética. Ninguém sentou na mesa, ninguém comeu nada, a mesa toda pronta, enquanto Davi não estava ali, enquanto Davi não foi chamado, enquanto Davi não foi ungido rei, enquanto não foi trazido honra, ninguém poderia desfrutar daquela mesa. Ninguém. Quando nós transitamos nessa energia do propósito, quando nós transitamos nessa energia de filho, o que Samuel estava fazendo? Restaurando a filiação da alma de Davi, a essência da sua alma. Ele estava pegando um moço que estava malhando, cuidando das ovelhas malhadas, que estava cuidando das ovelhas do pai no secreto, que estava vivendo uma vida sigilosa e sacrificial, e estava conectando novamente a vida da essência daquela alma. Quando nós temos a nossa vida conectada novamente à essência de filho, nós jamais abandonamos essa filiação. Nós jamais abandonamos esta conexão. Nós jamais vamos discutir a nossa filiação primária. Nós jamais vamos deixar de lembrar que nós não fomos feitos para outra coisa senão estarmos novamente reconectados a esta filiação. Samuel reconectou Davi à essência da sua alma. Samuel trouxe sobre Davi a reconexão de todas as coisas. Samuel trouxe sobre Davi o desenho original da sua alma. Samuel trouxe sobre Davi a essência da centelha divina que havia sobre ele. Davi agora é ungido rei. Ele não toma o governo, mas ele é ungido rei. Ele é despertado, vamos usar essa palavra. Ele é despertado para a sua essência. Ele é despertado para a realidade da sua alma nesta fisicalidade. Ele é despertado para o propósito. Ele é despertado para a missão, que era ser rei de Israel. O Eterno deseja despertar a missão de muitos que se perderam no meio do caminho. O Eterno deseja reavivar neste tempo a missão, não religiosamente. Não, a missão da nossa expansão, aliás, espiritual, a nossa expansão de consciência faz com que nós saiamos dos limites criados pelo homem e tenhamos uma experiência da nossa alma, tenhamos uma experiência espiritual dentro desta fisicalidade, dentro deste mundo terreno. Aí sim, quando manifestarmos a espiritualidade na fisicalidade, aí nós vamos poder dizer que estamos vivendo o propósito, que estamos vivendo a missão. Enquanto a espiritualidade não for vivenciada na fisicalidade, nós não experimentamos o propósito divino. Vou dizer mais uma vez. Cumprir a missão divina. Observe isso. Cumprir a missão divina. Cumprir a nossa vida. Cumprir o propósito da nossa vida nesta fisicalidade, neste mundo físico. Isto é, traduzir de fato a centelha divina que recebemos. Se a sua missão não é vivenciada,
Se o teu propósito não é vivenciado neste mundo físico, significa que você não expandiu a sua mente, não expandiu a sua consciência. E a expansão da consciência para a mente do Mashiach não é fazer o que achamos conveniente, não é fazer o que se diz, o que se profetiza conveniência, mas é estabelecer esta missão, este equilíbrio, harmonia, a beleza, a tiferet, aonde você está. Se no teu propósito, se na tua realidade terrena, você não vivencia equilíbrio nas suas emoções, no seu propósito, se você não vivencia o equilíbrio, se você não gera harmonia, ali não é seu propósito. Ou você não entendeu que aquilo deveria ser o seu propósito. Quantas pessoas não decidem os seus trabalhos, primeiramente por conveniência, primeiramente por ser mais conveniente financeiramente, vamos dizer assim, ou por ser conveniente na temporalidade, ou por ser conveniente às suas emoções. Muitas missões, muitos propósitos, muitas visões que estabelecem a missão, muitas frequências que foram expostas às vidas. Estas vidas têm o direito, o livre-arbítrio de escolher não transitar mais nessas frequências, porém essas frequências, desde que são paralisadas a nossa vida, essas frequências não estabelece, não manifesta a nossa missão, não manifesta o nosso propósito, não manifesta a presença. E se uma frequência não manifesta a presença divina, ela vai manifestar qual presença? A presença do anti-Mashiach, a presença do anticristo, a presença do antipropósito, a presença da anti-missão. E muitos têm caminhado assim. Lembra do profeta novo e do profeta velho? 1 Reis, acho que 13, capítulo 13. O profeta novo recebeu um comando: vai e profetiza. E volta. Este era o comando. Vai, profetiza e volta. Não pare em lugar nenhum. Esta era a frequência. Se ele obedecesse essa frequência, ir profetizar e não parar em nenhum lugar, a Shekinah do Deus vivo seria manifesta na sua totalidade. Mas o profeta novo, no meio do caminho, ouve a voz de um profeta velho, chamado assim. E ele tem medo, ele tem medo, temor em não ouvir o profeta velho. Mas a frequência da qual ele havia recebido do Eterno não era essa, era outra. E deu no que deu. Ele é comido pelos leões. Olha, muitas pessoas têm esquecido da frequência que recebeu. Nós não podemos esquecer da frequência que recebemos. Porque essa frequência estabilizada, essa frequência organizada, ela nos colocará, de fato, em ordem. Quantos intercessores não pararam de orar? Quantos cooperadores não pararam de trabalhar? Quantos obreiros não pararam de providenciar, de manifestar a realidade do céu? E aí, todos procuram culpar alguém, quando na verdade a culpa é porque saímos da frequência que fomos expostos. Saímos da frequência alta de elevação que o Eterno desejou para nós. E aí nós não vivenciamos esta magnitude da experiência de uma alma em um propósito. Davi experimentou isso porque Davi soube esperar.
Obviamente, Davi teve depois outras experiências de guerra, outras experiências de conquistas, de reveses. Porém, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para isso. O que eu quero chamar a sua atenção é que, neste momento, nós precisamos descobrir e reavaliar os nossos desenhos originais. Descobrir e reavaliar a missão, o propósito. E não deixar que esta missão e este propósito seja roubado pelos obsessores, pelos shedim, pelos demônios, como você quiser chamar, pela má inclinação, pelo desânimo, pela falta de compromisso. Muitas pessoas serão responsabilizadas pela falta de compromisso que tiveram com a responsabilidade da frequência que foram expostos. O Eterno, em toda a minha vida ministerial, tem me exposto a frequências e eu, como uma alma, preciso responder a essas frequências. Quando você, como uma alma, é exposta a uma frequência, a uma luz, vou repetir o versículo que nós lemos. O olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, ou seja, se você for generoso, todo o seu corpo estará repleto de luz. Mas se tiver um olho mau, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será essa escuridão? A luz é a mesma. A luz é a mesma. Tá aqui, ó, diz a palavra. A luz é a mesma. A intensidade de luz, ela é específica e gradual para cada um de nós, mas a luz é a mesma. Mashiach Yeshua. Mas se esta luz em nós, se nós observarmos essa luz e tivermos um olho bom, nosso corpo será cheio de luz boa. Mas se tivermos um olho mau, se tivermos irresponsabilidades, se não respondermos ao projeto da luz em nós, à missão da luz em nós, a nossa alma viverá, experimentará a escuridão. Não permita que essa escuridão tome você. Não permita que essa escuridão seja vista em você. Não permita que essa escuridão tome conta da sua vida. Não permita que essa escuridão afaste você da presença. Não permita que essa escuridão roube as frequências espirituais que o Eterno já o colocou. Se você é como o filho pródigo, volte à casa do Pai. Retorne à casa do Pai. Se você é como Marta e Maria, uma está desfrutando da presença e a outra está trabalhando, saiba ter equilíbrio. Qual é a hora de trabalhar e qual é a hora de desfrutar? Qual é o seu trabalho? Se você está em um propósito, está como Samuel, qual é a sua missão? A missão de Samuel era ungir o rei. E ele não fez nada. Ele não sentou à mesa, não desfrutou, não comeu e não bebeu, sem antes cumprir a sua missão de ungir um rei, de trazer honra para Davi. Qual é e onde é que você precisa voltar? Onde é que você precisa voltar a cuidar do jardim? A cuidar da presença, da Shekhinah do jardim. E para isso, você precisa olhar para a sua alma e entender que você desceu e encarnou neste mundo físico, em um corpo. E este corpo está experimentando, observe isso, este corpo está experimentando a vida de uma alma, a vida de um ser de luz, que é você. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno.
Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrese. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Aleluia, queridos. Tá vendo aí do meu lado a capa dessa ministração, a missão da alma encarnada, o propósito da alma encarnada. Eu sei que há muita coisa que talvez alguns irmãos não compreendam ainda, e isso tudo está acontecendo para que haja uma desconstrução da mente religiosa da nossa vida para uma mente abundante no espírito, uma alma espiritual. O fato é que nós precisamos a cada dia construir isso em nós, estabelecer mais de nós no coração de Deus, quebrarmos todos os paradigmas espirituais que antes nos aprisionavam. E assim caminharemos nessa temporada, neste ciclo que o Eterno tem nos colocado. Está na tela como você pode dizimar, iniciar, fazer a tua oferta. Tá aí os QR Code e também as chaves Pix para você abençoar a nossa vida, o nosso ministério, o seu ministério. Você faz parte disso tudo. Você é um conosco, nós somos um no Mashiach. Então, envie teu dízimo, tua primícia, as tuas ofertas, e nós continuaremos a caminhar e a desenvolver aqui uma realidade espiritual para que juntos possamos construir mais ainda a nossa vida no Eterno, tá certo? E você possa frutificar abundantemente, que você possa trazer honra sobre toda a sua casa, sobre toda a sua vida. E não esqueça, tá? Nós estamos aí colocando vários vídeos de oração, né? De meditação, que nos conecta à essência do divino. Então, fica atento aí ao canal, curta e compartilha.
o vídeo, curta e compartilhe o canal, curta e se inscreva aí no canal e se torne membro do canal. Ativação Profética com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Shalom, Shalom. A você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética. Shalom, Shalom. A você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem... Shalom, Shalom. A você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrese. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal,
Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Ministério